Fala, profissional contábil, tudo bem? Diego Porto da Infinity Tecnologia, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode proibir que as pessoas insiram itens duplicados na planilha de vocês, tá? É uma dica bem bacana, bem rápida, vocês vão gostar bastante. Mas desde já eu peço para que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam esse vídeo e compartilhem esse vídeo com outros profissionais contábeis e nos ajude aí a propagar essa comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com o uso do Excel. Agora, vamos à aula. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma tabelinha de registro de funcionário, onde basicamente eu tenho as informações do funcionário, o CPF, a data de admissão desse funcionário e o salário que esse funcionário tem. Beleza? E qual é o objetivo? Eu tenho aqui já alguns funcionários cadastrados e eu quero proibir que eu insira aqui itens em duplicidade. Por exemplo, eu tenho aqui o Diego, o Douglas, o Murilo e a Juliana. E vamos supor que eu queira colocar novamente a Juliana, que alguém vem aqui e insira novamente a Juliana no cadastro. Eu quero proibir isso, proibir que coloquem itens em duplicidade na minha planilha. Então, como que eu vou fazer isso? Utilizando o recurso da validação de dados personalizado. Vamos lá. Onde fica essa tal de validação de dados? Fica aqui na minha guia dados. E aqui eu tenho a opção em ferramentas de dados, esse item pequenininho aqui, ó, que tem um ticado em verde e um sinalzinho de proibido, que é a minha validação de dados. É aqui que eu vou criar o meu critério para proibir que cadastrem item em duplicidade. Antes disso, eu vou selecionar a minha coluna A, porque é exatamente aqui na minha coluna A que eu quero criar a minha regra, e aí eu vou entrar na minha validação de dados, beleza? Para que serve a validação de dados? Vou entrar aqui em configurações, que é a primeira guia. Para que serve a validação de dados, pessoal? Para fazer justamente isso. A validação de dados ela restringe os dados. Eu só vou conseguir inserir dados que estejam dentro daquela regra que eu criei. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, em critério de validação, eu tenho a opção de permitir. Tá vendo que está aqui qualquer valor? Ou seja, eu consigo inserir qualquer item nessa coluna aqui, independente do que seja. Se for número, se for nome, qualquer coisa eu vou conseguir inserir nessa coluna. E eu posso restringir isso. Por exemplo, aqui eu tenho algumas opções. Ó. Se eu quiser, eu posso restringir apenas para que eu consiga cadastrar números inteiros. Então, só vou conseguir, se eu clicar nessa opção e der um OK, eu só vou conseguir inserir itens de número inteiro nessa minha coluna. Eu posso também de decimal. Eu também só vou conseguir inserir itens de números decimais. Tá? O que é bem comum, que é bem utilizado, é lista. Né? Eu crio uma lista previamente cadastrada e eu digo que eu só vou conseguir inserir itens daquela lista. Então, o usuário só vai conseguir inserir dados que estejam previamente cadastrados naquela lista. Também posso em data, em hora e comprimento de texto, entre outras regras. Só que a regra que eu quero, que é proibir itens em duplicidade, não tem previamente cadastrado aqui na minha validação de dados. Então eu tenho que criar essa regra para proibir esse cadastro em duplicidade. Então como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui na minha parte de personalizado, tá? E aqui em personalizado ele me pede uma fórmula. E é exatamente essa fórmula que vai proibir que eu cadastre itens em duplicidade. Vamos pensar comigo. O que eu quero fazer, o que eu quero que o Excel entenda? Eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele conte esse registro e verifique se esse registro tem mais de uma vez. Se tiver mais de uma vez, eu quero proibir. Eu não quero que ele insira, eu quero que ele proíba aquela pessoa de inserir aquele item. Beleza? Então, por exemplo, aqui, se eu quiser cadastrar novamente o Murilo, ou o Douglas, o Diego ou a Juliana, ele vai me proibir que eu insira esse registro, pois ele vai dizer para mim que está em duplicidade. E qual seria a fórmula para contar essa e verificar aí quantas vezes aquele registro, aquele nome aparece na minha lista? Para isso eu vou utilizar a função conte.c. Então eu vou colocar aqui ó, igual a conte, maiúsculo, né? Conte.c e vou abrir o parênteses. Beleza? A primeira coisa que a função conte.c me pede é o seguinte, ela me pede aonde estão os dados que eu quero contar, aonde está a coluna que eu quero contar. Eu quero contar a minha coluna A, né? Então basta que eu selecione aqui ó, a coluna A e ele já coloca aqui A, dois pontos A, que quer dizer que ele está selecionando toda a coluna, beleza? E aí eu vou dar um ponto e vírgula. E a segunda coisa que a função conte.c me pede é o critério. Então qual é o critério que você quer contar? Eu quero verificar o nome, né? Então basta com que eu coloque aqui ó, a primeira
a primeira linha da minha coluna, que ele vai fazer a contagem para os itens abaixo quando eu inserir aqui logo abaixo de Juliana, eu inseri um novo item, beleza? Fiz isso, eu fecho a minha função cont_c. Mas é isso que eu quero? Não, eu quero que ele faça a contagem e verifique se essa contagem for maior ou igual a 1, eu quero que ele proíba que eu insira o item, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, vou colocar aqui o sinal de maior igual a 1. Então, desculpa, menor, né? Eu quero que ele verifique se é menor ou igual a 1. Tá? Não pode ser maior que 1. Porque se for maior que 1, eu quero que ele vai proibir, né? Então, eu só vou conseguir inserir algum item que seja igual ou menor que 1, né? Que for, no caso, 0. Beleza? Se for maior que 1, ele vai proibir. Então, fiz isso. Já posso aqui encerrar, já posso dar OK que ele vai funcionar. Só que, quando eu fizer isso, quando o usuário tentar inserir um item em duplicidade, ele vai aparecer uma mensagem, um alerta de erro, que, dependendo do usuário, pode ser um tanto confusa. Tá? Então, eu vou personalizar esse alerta de erro para que o funcionário entenda por que ele deu erro ao cadastrar um item em duplicidade. Então, eu vou vir aqui nessa terceira opção, ó, de alerta de erro, e vou vir aqui na opção de parar, ó, deixar aqui mesmo como parar. Vou colocar um título, ó, item, deixa eu colocar tudo maiúsculo, item em duplicidade. Vou colocar aqui ponto de interrogação. E aqui na mensagem de erro eu vou colocar: você não pode inserir itens em duplicidade. Só para o usuário entender. Eu vou colocar vários pontos de exclamação aqui, de interrogação aqui, de exclamação mesmo, né? Então, e vou dar OK. Agora sim eu posso dar OK. E aí é o seguinte, eu vou tentar cadastrar novamente o Diego Porto aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui Diego Porto. Tá? Ele já conseguiu verificar e vou dar um Enter. Olha o que aparece para mim, um erro dizendo, ó, você não pode inserir item de duplicidade, item em duplicidade. Beleza, e eu não vou conseguir de jeito nenhum inserir o Diego Porto novamente. Assim, vocês proíbem as pessoas de inserir itens em duplicidade na planilha de vocês. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até a próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.